voltamos agora para o último bloco do Biografia, o programa para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E hoje a gente recebe o vereador Adriano Nunes, do PPS. Vereador, o senhor estava comentando, né, que nessa época, ali, depois do exército, o senhor trabalhou na Cotelha, depois foi trabalhar como vendedor na área de equipamentos de segurança, né? E o senhor ficou um tempo nessa área e depois resolveu colocar como empregado nessa área e depois resolveu colocar uma loja desses equipamentos, né? Como foi essa decisão de mudar de empregado para empreendedor? Olha, não foi fácil. Eu vou dizer que eu tive hoje pensando, eu tive muita coragem, porque na época o material de segurança era uma coisa, até hoje é obrigatória, mas tu sabe, colocar uma loja e tu tem que enfrentar todos que estão no mercado com o potencial de vendas que tem esse pessoal, JR, Sense, não foi fácil. Mas eu não desisti, eu era uma pessoa que eu vendia durante o dia, à noite nós tirávamos notas, separava todo o material, no outro dia saía cedo. Não tenho vergonha de dizer, pegar uma bis e sair de Bento Gonçalves para entregar em Nova Prata não é fácil, né? Mas fiz porque eu tinha que fazer giro. Trabalhei, eu levei essa loja, eu tinha um sócio, a SN, eu levei por 2 anos, né? Nós estávamos já num patamar bem bom, mas na época eu passei no concurso da Corsã. E aí eu acabei vendendo minha parte para o sócio e acabei entrando no serviço público. Não tenho vergonha de dizer que iniciei como agente de serviços operacionais, trabalhei no Picão, na manutenção, né? Trabalhei por 2 anos. No 3º ano eu passei a leitorista. No caso da manutenção, o senhor trabalhava na rua cuidando, né, os canos, essa questão. Exatamente, procurava vazamento, conserto, no geral da manutenção, né? Então a gente não tinha hora e nem dia, estava pronto. E o bom da Corsã, que até eu falo na tribuna, que é isso aí, hoje ainda considero a única empresa pública, a Corsã, que ainda tem aquele contato direto com os funcionários. Que tu não precisa estar ligando para um 0800. Hoje eles dizem assim, quebrou um cano na Licorsul, fala com o Nunes. Quebrou um cano lá, fala com o Joãozinho. Então assim, a Corsã tem aquele negócio de ter o contato direto com o funcionário. E eu, nos primeiros anos, trabalhei na manutenção. No 2º ano, eu trabalhei como leitorista. E depois, no 3º ano para o 4º, aí surgiu a oportunidade de gerenciar a Corsã em Antônio Prado e IP Nova Roma. E só para a gente entender um pouco melhor, leitorista é o profissional que faz a leitura Exato. do controle. Medição, né? A medição para fazer a cobrança, né? Do consumo de água. Uhum. Então, depois desses 3 anos aí, que eu passei por esses 2 setores da Corsã, eu fui convidado a ser gestor, no caso, gerente da Corsã, de Antônio Prado e IP Nova Roma, na qual eu fiquei lá por 2 anos, gerenciando lá. E na época o meu pai, eu tinha os filhos pequenos, meu pai também não estava muito bem de saúde. E nós estávamos em campanha em Bento Gonçalves. Foi quando a gente ganhou a prefeitura, nessa época, e recebi o convite para vir trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Em 2008, ele quando ganhou o Roberto Lunelli do PT, né? Exatamente. Aí eu fui convidado para vir para cá. Acabei me licenciando da Corsã justamente por causa desse problema com a família, né? Problema de doença, eu estava distante, criança pequena, pai doente. Então eu vim para cá e aí acabei assumindo a secretaria de adjunto, secretário adjunto do Meio Ambiente, onde fiz toda a reestruturação das equipes de manutenção de rua. Sim. Vereador, antes só de a gente chegar nessa parte, o que te levou a fazer o concurso da Corsã? Foi a questão da família, que seu pai trabalhava lá? Foi a questão de ter buscado o serviço público? O que pesou mais? Olha, quando tu se cria dentro de uma empresa, no caso da Corsã, a gente tem uma paixão pela Corsã. Eu tenho meu pai, que trabalhou mais de 30 anos na Corsã. Eu tenho um cunhado que se aposentou com mais de 25 anos de Corsã. Tenho meu irmão que trabalha no laboratório que tem mais de 25 anos de Corsã. Então, quer dizer, já está no sangue, né? A gente gosta do serviço público. Não é aquele negócio de ser do serviço público por ser. A gente gosta. A gente passa na rua e vê um vazamento, já aquela preocupação, já ligar, dizer, tem um cano estourado aqui, a preocupação. Então aquilo ali fica que nem eu falei do exército, tu grava o sim senhor e não senhor. E na Corsã não deixa de ser a mesma coisa, tu tem que vestir a camisa, né? E foi isso que eu fiz, né? Pela paixão pela Corsã
E tanto é que hoje na tribuna eu falo muito da Corsã. Ontem mesmo, aqui na tribuna, eu defendi a questão das privatizações. Então tem que ser bem estudado, porque é uma empresa que se mantém sendo pública. E o senhor, então, em 2008, né, teve a eleição do Lunelli, o senhor já estava foi a época que o senhor entrou no PPS, né, que estava na última gestão, mas o senhor tem uma história com o PDT também, né, mais antiga, né, como é que foi isso? O meu pai eu sempre acompanhei meu pai, o tempo que eles faziam aquelas, nos bairros, em cima de uma área, faziam aqueles comícios, né? Sempre acompanhei meu pai desde pequeno e o meu pai sempre foi brisolista, né? Eu também fui brisolista sou brisolista, mas fiquei filiado ao PDT por 12 anos. E na época eu acho que assim, cada um tem que procurar um caminho, eu não vejo sigla partidária, eu vejo a pessoa, sou muito de ver pela pessoa e não pelo partido. Por isso o senhor continua brisolista fora do PDT? Sou um brisolista fora do PDT. Então eu acho que assim, a gente tem que procurar um caminho para a gente colocar nossas ideias. E tu sabe que lá atrás, a história política, ela se mantinha sempre em 2 a 3 nomes. E é difícil tu entrar lá para te colocar as tuas ideias. Então eu disse assim, vamos entrar num partido pequeno, já que eu tinha saído do PDT, vamos entrar num partido pequeno onde eu poderia ter voz e vez, né? E foi aí onde que eu entrei, ajudei a Marlene, na outra época, a ser suplente, que até ela assumiu. A vereadora Marlene Pelicioli. Marlene Pelicioli. Do seu partido. Exatamente. Aí para depois eu me lançar. Mas por trás disso tem toda uma história. Eu já fui presidente da Associação do Bairro Licor Sul, onde fiz o meu mandato lá. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas na questão de doenças, organizar o bairro. Né? Nós nos reunimos lá para ver, na época que era o Darcy Posa, a gente trouxe aquele ônibus, a unidade móvel de saúde, que não tinha posto de saúde, né? Então foi feita uma batalha boa. E dali eu sempre fiz, basicamente eu trabalhei de 18 a 20 anos para outros vereadores, sempre conservando as mesmas bases. Tudo que eu fiz, aonde eu fui, eu volto, sempre falando olho no olho e falando a verdade, que é o que importa na política. Porque não adianta tu ir lá e prometer mundos e fundos, tu tem que ir lá e dizer ou sim ou não, eu posso ou não posso. E foi o que eu sempre fiz. Aonde tiver meu alcance eu faço, senão eu já digo que não posso fazer. E o senhor então, em 2008, né, no ano que ajudou a fundar, né, o PPS aqui em Bento, o senhor também foi a eleição, né, do ex-prefeito e o senhor foi participar da gestão dele. Na Secretaria do Meio Ambiente, né, como secretário adjunto. O senhor que já tinha experiência, né, com vendas, experiência na Corsã, né, como foi essa, e também, né, na política, na questão da associação comunitária, né, mas como foi estar digamos, do outro lado do balcão agora, estar no executivo municipal, como é que foi essa experiência para o senhor? Eu sempre digo para todos que querem entrar na política, eu sempre digo o seguinte, que a política não deixa de ser o mesmo trabalho de vendas, tá? O pessoal hoje diz assim, eu não posso mais ver política, eu não suporto política, e a venda é a mesma coisa. Tu pode chegar aqui e contestar, eu tenho alguma coisa para te vender, tu pode contestar, mas eu tenho argumentos, e na política é a mesma coisa. Se eu chegar lá, ele vai dizer, mas eu não quero saber de política. Não, qual é o teu problema? Tu começa a conversar, falando sempre a verdade. Diz, não, mas a gente tem que trabalhar assim, tem que buscar informações, a senhora não está conhecendo o outro lado. Tu tem que vender a ideia, é a mesma coisa que venda. Tu vai vender a ideia que eles têm distorcida da política. E aí se tu falar a verdade e realmente tu não aparecer cada 4 anos, tu fizer esse trabalho contínuo, de dar essa assistência à população aí fora, com certeza eu acho que volta a credibilidade aos políticos. E depois de estar na Secretaria do Meio Ambiente, o senhor decidiu então, pela primeira vez, concorrer a vereador. E como foi essa decisão? Daí na realidade eu trabalhava mais ou menos com mais de 200 pessoas na Secretaria do Meio Ambiente. Entre elas tinha o pessoal de pintura, tinha o pessoal da manutenção, na qual eu montei as equipes na época, né? E eu posso dizer assim, com mais de 200 pessoas, eu nunca troquei uma palavra ou levantei o tom de voz com as pessoas. Sempre falei no mesmo nível. As pessoas me respeitavam, eu respeitava elas. Eu cheguei a ter 14 presos e posso dizer que nunca tive problema com preso.
sempre trabalharam direitinho. 14 presos que estavam trabalhando na que eram secretaria. cedidos para secretarias. Mas né? eram ex-presidiários ou estavam cumprindo pena? Estavam pena. Estavam cumprindo Trabalhavam pena. de dia e de noite voltavam ao presídio. E pode dizer assim, eu não tenho queixa de nenhum deles. Hoje eles me encontram na rua, tem alguns que estão em liberdade e ainda brincam comigo, me chamam de secretário, de adjunto, de Nunes, alguns até com apelidos, mas tudo assim no respeito, né? Sempre me respeitaram. E dali partiu. Aí quando o partido resolveu lançar candidatos, colocaram meu nome, e eu também me coloquei à disposição, aí para fechar a nominata, e eu já tinha um trabalho ali desde a associação, com outros vereadores na qual eu apoiei, e aí eu fui para a luta. Comecei a visitar. O meu trabalho foi um trabalho de formiguinha, sem prometer nada que eu não pudesse cumprir, sempre falando olho no olho, e hoje eu retorno essas pessoas. Eu fiz o meu eleitorado maior, eu fiz em 216 urnas, voto. Mas o meu reduto é a região da Licorsul, Vila Nova 1 e 2 e Fenavinho. Mas eu posso dizer que fiz por todo o interior, eu fiz pingado voto, né? Então, assim, pelo conhecimento que eu tenho com o pessoal aí, pela força de vontade de alguém pedir uma informação independente de voto, de ir lá e buscar essa informação e dar o retorno, né? E agora o senhor, né, como vereador, então, né, aqui na Câmara, quais o senhor diria que são as prioridades do seu mandato? Prioridade é a gente fazer ou tentar fazer aquilo que a população sempre pediu para nós. Buscar, eu acho que o povo ali fora não quer muito. Acho que o povo, eu sempre digo aos políticos na qual eu converso, que a população não quer obras magníficas, a população quer ser ouvida, quer atenção. Porque muitas vezes tu vai lá no meu bairro, tu faz uma baita, excelente fazer a obra. Isso está dentro do compromisso do político, dentro do compromisso do poder público, fazer as necessidades da população. Mas o mais importante é tu aparecer numa rua, bater nas costas do Joãozinho, pedir como é que tá. Muitas vezes eles não estão ali para pedir nada. Muitas vezes o que eles querem é o contato direto com o político, ou se não uma informação. Porque assim, ó, eu preciso de um remédio, mas qual é o caminho que chegou o remédio? Tu tem que ir na Secretaria de Saúde, falar com fulano. Então assim, ó, falta um pouco daquele contato e dessa informação para a população aí fora. A população, eu acredito que se sente muito carente. É por isso que eles falam tanto do político, porque tu vê hoje o valor que ganha um político e o valor que ganha um jogador de futebol. E muitas vezes o jogador de futebol se transforma em político. E são ídolos da população. Então assim, ó, eles veem a imagem do jogador, o ídolo deles. Então, essa imagem nós temos que criar aí fora. E isso a gente só vai criar com o contato direto com a população. E o senhor tem planos aí para o futuro? Pretende concorrer novamente? Olha, se Deus quiser, eu pretendo ir à reeleição. Tenho muitas pessoas aí que me apoiaram e já estão me pedindo se eu vou concorrer novamente. E só quem pode dizer é o Pai Eterno, o Jesus, mas senão eu vou concorrer de novo. Ok, vereador, então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Biografia vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais 2 entrevistas com vereadores aqui da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, contando sua história, sua trajetória, enfim, como deu sua entrada na política e sua atuação parlamentar atual. Uma boa noite e até a semana que vem.